A minha alma está em Deus. A minha alma está em Deus. Diz assim, a minha alma está em Deus. Então vamos estudar o Salmo 63, verso 8. Pastor Lucas começou o projeto Deus do Impossível, e eu creio nesse mistério, no Deus do impossível. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pode pensar e imaginar. A palavra diz assim, Salmo 63, 8. Minha alma a ti se une, e tua destra me sustenta. A tua destra me ampara, a tua destra me sustenta. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustém. Aqui, nesse caso, Davi escreveu esse salmo no deserto de Judá. Ele estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo de Saul, numa terra seca, simbolizando desamparo e sede, tanto física quanto espiritual. Davi estava numa luta muito grande, porque Saul queria matar Davi. Mas Davi amava Saul. Davi não queria o mal de Saul. Mas Saul, tomado de inveja, tomado de ódio, tomado de raiva, por uma questão que Deus deu a Davi o trono, mas Saul não se conformava com isso. Saul foi em busca para destruir Davi. E Davi, fugindo, faz esse salmo. A tua destra me ampara, e a minha alma se apega a ti. Eu quero dizer nessa manhã que, independente da dificuldade, do problema que você tem, da luta que você tem, da perseguição que possa ter, a tua alma tem que se apegar a Deus. Então, esse contexto, a mão direita de Deus, símbolo de força, poder e justiça. Davi falou, a tua destra me sustém. A tua mão direita me sustém. A tua força me sustém. Não a minha força, a tua força. E Davi, falando com Deus, ele demonstra dependência total em Deus. Porque Deus, ele te sustenta. Deus, ele te protege. Deus, ele firma o crente. Às vezes a gente tem luta, tem dificuldade. Tem pessoas que falam mal da gente. Bem-vindo ao clube. Tem pessoas que falam mentiras a teu respeito. Tem pessoas que querem ver a tua destruição. Tem pessoas que não querem ver você firme. E às vezes dentro da tua própria casa, da tua própria família. Às vezes não estão longe de você, mas ele não quer ver a tua felicidade. E às vezes tem pessoas que não até querem ver a tua felicidade, mas Deus que não seja mais que a dela. Eu até quero que você compre um carro, mas não melhor que o meu. Tem esses baratos aí, tem essas lutas, tem essas dificuldades. Eu até quero que você tenha um bom emprego, mas que eu seja a estrela da família. Então, Davi teve esse problema, porque Saul não queria que Davi tomasse posse da bênção que Deus já tinha dado para ele. Eu quero declarar nessa manhã que você vai tomar posse da bênção que Deus te prometeu. Você podia dar um glória a Deus aí? Você vai tomar posse da bênção que Deus te prometeu, porque o teu Deus é o Deus para força e salvação. Você encontra segurança em Deus. Você encontra satisfação em Deus. E acima de tudo, a tua vida é saciada com a presença de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Não uma pregação coach que diz que você vai receber sem fazer nada. Não, irmãos. Nós temos que fazer o que Deus pediu para a gente fazer. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Depois acrescenta as coisas. Não é o inverso. Tem gente que quer que as coisas sejam acrescentadas para depois ele buscar Deus.
tudo errado. Isso é visão de coach. Visão de homem de Deus, de igreja de Deus, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Aí você aprende, não, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso que a minha alma se apegue a Deus, e aí eu começo a receber de Deus. Você começa a ter um anseio profundo e uma dependência total, uma busca incessante de Deus. Busca Deus. Irmãos, está na dificuldade, está na luta, falaram isso, falaram aquilo. Não, presta atenção, não se preocupe para o que falam. Não se preocupe para a mensagem que tentam colocar no teu coração. Não se preocupe para o que você está vendo. Mas se preocupe em ouvir a voz do Espírito Santo e a direção que Ele está te dando. Às vezes você vê um monte de coisa contrária na tua vida. Tem uma coisa que o pastor Nelson gosta, hoje eu falei com uma irmã isso, é ver a felicidade das pessoas. Irmãos, isso me alegra tanto. Pensa num pastor, às vezes você coloca lá no Instagram uma foto, lá na praia. Irmão, eu estou feliz, eu falo, Jesus, glória, que dê sol, que torre essa bênção. Hoje eu vi o Gustavo Quintela, né? Pretinho. Falei, quem é esse negão aí? Filho da Amanda? Não é possível. Filho do Tô, o Tô é branquinho, Amanda é branquinha, quem é esse negão? É a bênção de Deus. Sabe, e eu lá naquele frio de menos 12 graus, e o Gustavo na piscina, cantando o hino de louvor, glória a Deus. Então, irmãos, eu fico feliz quando o irmão compra uma casa, quando o irmão compra um carro, quando ele tem uma vitória, consegue um emprego bom, quando ele consegue a bênção dele, irmãos, isso me alegra, de uma maneira tal que você não tem noção. Porque eu quero, como pastor, qual é a função do pastor? Cuidar das ovelhas. Eu quero as minhas ovelhas bronzeadas, eu quero as minhas ovelhas abençoadas, eu quero as minhas ovelhas na bênção de Deus. As ovelhas que Deus me deu para cuidar, irmão, tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. Isso é muito importante. Então, a gente se apega a Deus, e Deus começa a nos responder. A tua destra me ampara, me sustenta. Presta atenção, a mão de Deus, ela te ampara. A mão direita de Deus, ela está te sustentando. Olha o que a Bíblia diz. A tua destra me ampara. O que significa a destra? Mão direita. Na Bíblia, a mão direita representa força, poder, autoridade, justiça. Então vamos lá. Primeira coisa, a tua destra me sustenta. Significa o seguinte: você tem a força de Deus. A tua destra me sustenta, Senhor. Quantos testemunhos? Eu vi o testemunho do Renan Lima lá, e eu chorei de alegria. Oh, Jesus, aleluia, da Moniz, e eu, oh glória! Sabe aquele glória que sai lá do fundo da alma? Oh glória! Por quê? Alegria. A tua destra me sustenta. Às vezes vem aquela luta, aquela dificuldade. Toda reunião que a gente faz aqui, que o Espírito Santo está presente, acontece algum milagre. É impressionante isso. A tua destra me sustenta. Quem faz a obra? A Zilda deu testemunho. A gente ora, a gente clama. Mas quem estava com a Zilda lá? O pastor Nelson? Não. O pastor Alu? Não. O pastor Álvaro? Não. Aí, mas que estava lá, mas o Espírito Santo. A Rocha está lá no Paquistão agora. Nós oramos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar ela lá. A destra de Deus vem e nos sustenta. A mão direita representa a força, que eu acabei de falar, poder. Você tem um Deus que tem poder para solucionar qualquer situação. Qualquer situação. Autoridade. Autoridade. O que é autoridade? O caminhão vem vindo lá 100 por hora. O policial entra na frente, faz assim. Por que ele para o caminhão? Por causa da autoridade.
Quem é mais forte, o caminhão ou o policial? O caminhão. Mas quem tem autoridade? O policial. O inimigo vem com tudo sobre a tua vida, mas aí Deus entra na tua frente. Quem tem autoridade? Deus. O inimigo tem que parar. Autoridade. Você tem a autoridade de Deus na tua vida. Na tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Você tem autoridade para declarar na tua casa. Às vezes o marido está mais fraquinho. Irmãos, às vezes, a firma lá, o cara está incomodando e tal. Você tem autoridade. Você, em nome de Jesus Cristo. Quando mulher fala que vai entrar na presença, irmãos. Agora, se os dois estão fraquinhos, aí complica. Mas assim, quando Deus te dá autoridade. Deus te dá autoridade. E você declara sobre a vida do teu marido. E você também, varão, declara sobre a vida da tua esposa a autoridade. Sobre os teus filhos, sobre os teus netos. A autoridade vem do céu, porque você está debaixo da destra de Deus. E justiça? Irmãos, peça justiça para Deus na tua situação. Peça justiça, força, poder, autoridade e justiça. Se alguém se levantar contra a tua vida, fala, Senhor, eu não vou abrir minha boca, só peço uma coisa, faça a sua justiça. E espera, irmão. Não põe a tua mão. Não põe a tua mão, só espera. É só esperar acontecer. É só continuar. E aí a pastora que sabe, eu não sei. Você tem só que esperar acontecer o milagre. Presta atenção. Essa força que o salmista está falando, ele traz para você amparo e sustento. Significa que o poder e a justiça de Deus são a fonte do salmista, são a nossa fonte. A nossa fonte está vinculada com a força de Deus, com a justiça de Deus, com o poder de Deus e com a unção de Deus sobre nossas vidas. Ele te segura, ele te mantém firme, ele te impede que caia ou se perca nos momentos de grande vulnerabilidade. Tem momentos que você está vulnerável. O que é vulnerável? Fraco. O que é importante a gente saber quando a gente está fraco? Eu estou fraco, estou vulnerável, eu preciso de oração, eu preciso que Deus tome conta de mim, eu preciso que Deus opere na minha vida, eu preciso que Deus me tire dessa fraqueza, eu preciso que Deus opere no meu caminho, eu preciso que Deus me liberte, eu preciso que Deus faça coisas grandes na minha vida, porque a minha fraqueza eu não consigo fazer sozinho. Tem muitas pessoas que não conseguem vencer porque ela não consegue assumir a fraqueza dela. Entra 2026 sabendo, olha, eu sou fraco nessa área, eu preciso que Deus me cure. Aí Deus, vou te curar. Porque você está falando para Deus, Deus, eu quero. O salmista falou, Senhor, eu preciso da tua destra. Eu preciso que o Senhor me sustenta. A minha alma, ela se apega a Ti. Quando você diz isso, quando você segura firme a fé, Deus impede que você caia e que você se perca. E aí, quais são os significados espirituais dessa decisão? Primeiro, dependência mostra que a força para enfrentar provações não vem de você, mas de Deus. Não vem de você, vem de Deus. Presta atenção. Eu ouvi um pastor falando que tem muitos irmãos, de forma geral, evangélicos, né, que estão viciados em jogo, bet. Muitos.
não sei se é verdade, mas falou lá, enfim. Incrível que um irmão falou para mim que ele tinha essa dificuldade. Como é que você vence isso? Um exemplo. Ou droga, ou prostituição, ou sei lá, a fraqueza que a pessoa tiver. Dependência total de Deus. Porque você mostra para Deus a sua vulnerabilidade. E aí Deus mostra para você a força que Ele pode trabalhar na tua vida. Ele pode enfrentar todas as provações que você tem. Porque Deus, Ele pode te livrar. Tem coisas que vêm na tua vida apenas para te destruir. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, na igreja, às vezes pessoas que estão na igreja há muitos anos, ela não é dizimista. Ela tem dificuldade de ofertar dinheiro na igreja. É impressionante isso. É impressionante isso. É até triste. Mas ela, para outras coisas, ela consegue investir o dinheiro dela. E ela não percebe que ela está sendo roubada. Então ela tem dificuldade de aceitar essa fraqueza. E aí a vida fica andando em círculos, em círculos, em círculos, mas ela não consegue falar, Senhor, eu vou crer no Senhor na minha vida financeira. Porque às vezes a pessoa crê em um monte de coisa, que Deus vai curar a saúde, que Deus vai curar, vai melhorar o casamento, vai um monte de coisa. Mas na área financeira ele não crê. Ele tem dificuldade. Então isso aí é você falar, Senhor, eu não creio que eu dependo de você, do Senhor. Isso é uma libertação, irmãos. Eu tenho dificuldade de falar assim, olha, a primícia eu vou entregar para o Senhor. Eu posso fazer um monte de coisa, eu dou alguma coisinha para Deus lá, eu faço alguma coisinha, mas a primícia eu não tenho coragem de dar, porque eu não confio em Deus na minha vida financeira. Basicamente a pessoa fala isso para Deus. E Deus está lá observando. Jesus, Deus observa a tua oferta? Ué, lê a Bíblia. Jesus olhou a viúva e falou assim, sua oferta foi jóia. E foi a menor, teoricamente, que foi entregue no gasofilácio. Só que para Jesus foi a maior, porque ela mostrou dependência. Porque a pessoa gosta de olhar o saldo do banco e falar, não, está lá, eu não precisei ofertar nem dizimar, está lá o dinheiro. Só que esse dinheiro acaba. E aí você fala assim, e agora? Pela misericórdia, Jesus vai cuidando, mas você não está demonstrando dependência de Deus. Eu lembro que eu fiz 2 poupanças há 25 anos atrás, irmã. Uma para o Igor e uma para o Lucas. 2 poupanças eu fiz. Aí um dia, Jesus falou para mim assim, eu quero essa oferta aí. Eu falei, que oferta? As 2 poupanças. Eu falei, Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Eu lembro até hoje, irmão, há 25 anos atrás era R$1.000. Eu fiz uma para o Lucas e uma para o Igor. Há 25 anos atrás. Não sei se a Lu lembra dessa mistério. Eu falei, Jesus, eu quero essa oferta. Eu falei, mas que oferta? As 2 poupanças dos meninos. Eu falei, não, isso aí não é de Deus, não. Irmãos, demorou, viu? Mas um dia eu cheguei, fui lá na Caixa Econômica, saquei e depositei a oferta. E Deus foi abrindo as portas, foi abrindo. A gente chega aqui hoje. O que acontece isso? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de, independente de qual é a área na tua vida, você tem coragem de falar, Senhor, eu vou entregar e vou depender. É difícil. Mas isso aí, Deus faz com os fortes, com aqueles que Ele tem um chamado, que Ele tem algo. Tem aqueles que ofertam, quietinho no canto, o cara não quer nada, ele não quer cartaz, ele não quer microfone, ele não quer nada. Mas ele é totalmente dependente de Deus. Tem irmãos que saíram da igreja há muitos anos aqui da igreja. Você acredita que tem irmãos que saíram daqui por causa de alguns detalhes?
que ainda são dizimistas da igreja, que nem frequentam a igreja. E tem muitos irmãos que estão na igreja há muito tempo que não são dizimistas. É um mistério isso aí. E aí o irmão manda mensagem: pastora Lu, olha, Deus abriu a porta, Deus operou o milagre, qualquer dia eu volto. A pastora, ó, fulano de tal mandou um abraço. Glória. Presta atenção. A pessoa às vezes continua dependendo de Deus. A pessoa começa a entender que as provações que vêm são libertas pelo poder de Deus, pela fé e pela ação. Nós temos que ter ação. Por quê? Dependência, diga comigo, dependência. Segunda coisa, segurança. Aí, você começa a dependência de Deus, começa a vir sobre a tua vida uma segurança. Você tem certeza que Deus vai agir na tua vida. A dependência traz segurança. Segurança, o crente encontra refúgio e apoio em Deus, mesmo quando todos os recursos falham. Quando tudo falha na tua vida, é quando você tem que ter segurança que o teu Deus está contigo. Quando você olha na conta lá, toda vez é financeiro, né? Está o dinheiro lá, eu não preciso de Deus. Só que você tem que entender o seguinte: cada pessoa, Deus trabalha de uma maneira. Às vezes não é só na área financeira, tem na saúde, tem na família. Às vezes a pessoa tem um monte de dinheiro, mas ele tem problema de saúde, no filho, na casa, enfim. Todos nós temos que ter uma dependência em Deus para receber uma segurança em Deus. O que você precisa nesta manhã? Que Deus te dê segurança que você está sendo cuidado ou cuidada. Cada um tem uma necessidade. E Deus vai tocar em você e vai guardar você aonde você precisa ser curado. Dependência, segurança, a terceira coisa, louvor. Diga, louvor. Quando você tem dependência, quando você tem segurança, te leva ao louvor. Essa dependência leva ao louvor, pois Deus é reconhecido como uma fonte de vida e alegria, melhor do que qualquer prazer ou bem material. O que é louvor? Sexta-feira eu estive aqui com as meninas. Você não vê, elas vêm ensaiar. Elas vêm aqui ensaiar. Estão na unção. Você viu a unção que elas estão? Não tem tecladista, não tem... Mas daqui a pouco a Babi volta com a bateria. Não, mas tem unção. Eu vi até o Renan Lima. Deus de aliança. Oh, glória. É assim que é bom. Louvor. Você louva o teu Deus, dia e noite. Presta atenção. Você louva quando você recebe a bênção. Você louva quando a bênção está a caminho. E você louva quando você nem vê a bênção. Dependência de Deus. Essa dependência leva ao louvor, pois Deus é reconhecido como a fonte de vida e alegria, melhor do que qualquer prazer ou bem material. Esse versículo, ele é uma declaração de fé. Presta atenção. Esse versículo, a minha alma se apega a ti, é uma declaração de fé na provisão, no poder e no sustento de Deus para nossas vidas. Irmãos, Deus é fiel. Isso aí é uma coisa lógica. A questão é, nós somos fiéis a Ele? É o que Ele está falando hoje. Eu quero fidelidade. Esse primeiro culto de 2026, presta atenção, nós vamos fazer aqui um ato profético de milagre. Domingo que vem é Santa Ceia, é poder. Só que nós precisamos quebrar barreiras para receber nossos milagres. Qual é a barreira que nós precisamos quebrar? Qual é a barreira que eu preciso quebrar? Você precisa fazer uma declaração de fé,
de provisão no poder de Deus para sustentar o fiel em meio às maiores adversidades, transformando a falta em plenitude nele. O que falta na tua vida vem com a plenitude da tua fé nele. Qual foi a tua dificuldade em 2025? Você não vai querer entrar em 2026 com a mesma dificuldade? Aí chega no final de 2026 e você fala, olha, Deus não operou na minha vida. Mas você também não mudou a tua atitude. Eu quero que você, nessa hora, pense. Qual foi a tua fraqueza, a tua dificuldade? Qual foi a tua luta? Irmãos, nós acabamos de louvar. O meu chamado é maior que a minha vida. É mesmo? Nós temos que pensar e analisar. O nosso chamado é maior que a nossa vida. Nós estamos preparados para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, como servos, como uma igreja triunfante, uma igreja que segue, uma igreja que vai em frente. Deus falou para mim, o Espírito Santo, prega essa palavra porque eu vou segurar a destra de muita gente. Prega essa palavra porque eu vou mudar a história de muita gente. Prega essa palavra porque eu vou tocar e quebrar corações. Eu vou quebrar vínculos. Eu vou quebrar tudo aquilo que paralisa você de chegar na minha presença. Eu vou fazer você um novo vaso. Não olhe para a circunstância nessa manhã. Você vai ser levantado pelo Espírito Santo de Deus. Nós já vimos aqui nessa igreja muitos milagres. Mas muitos milagres. Só que esse ano de 2026, irmãos, vai ser um ano de explosão de milagres. Você não tem noção do que o Espírito Santo vai fazer aqui. Explosão de milagres. Tudo que você está vendo que é negativo, chegar no final do ano, você vai falar, bem que o pastor Nelson falou, hein? Deus vai fazer coisas grandes. 2025 foi um ano que Deus pastou o rastelo, tirou o que tinha que tirar. Você já viu como é que é a plantação? Tudo que tem que sair, Deus tira. Presta atenção. Seus olhos têm que estar em Deus. Deus vai fazer uma plantação. Já está fazendo. Eu passei lá nos Estados Unidos, que é o lugar que eu fui lá, é de agricultura, né? Então está aquele terreno enorme, tudo arado, não tem nada plantado lá. Porque a terra tem que ficar não sei quanto tempo descansando. Não adianta você plantar, que não vai dar certo. Ó, nós temos aqui um especialista em fazenda, em terra, Danilo conhece. Não é assim, Danilo, que funciona? Aí, ó. Passa o rasteiro, Horaci também deve conhecer, fazendeiro, dono de gado, de boi lá em Bragança. Bragantino só vai para frente por causa dele. Senão aquele time já tinha morrido também. Então, você passa o rasteiro, a terra calma, e depois de um tempo, você vai plantar. Não é assim, Renan Lima? A Bíblia ensina isso. A igreja é da mesma maneira, irmãos. O Espírito Santo, ele passeia pela igreja. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele sonda corações. Quem é dono da igreja? Jesus. Quem traz e leva? Jesus. Por isso é que eu, irmão, estou seguro na destra. O Espírito Santo vem, sempre falei isso com a pastora Lu, a igreja é um organismo vivo. O Espírito Santo vem, ele faz o rastelo dele, ele tira, e depois ele vai fazer florescer ao cheiro das águas. O broto, o renovo começa. E aí ele começa a fazer milagres na igreja, nos irmãos. Quem é a igreja? Somos nós.
A igreja não são as paredes, somos nós. Você é a igreja. Você é o renovo. Você é o renovo. E aí Deus vem e começa a operar, e trabalhar, e fazer coisas grandes. Então, presta atenção. O que Deus tinha que tirar, Ele tirou. O que Deus tinha que limpar, Ele limpou. Agora é um tempo de colheita. Quem tem que colher, vai colher. Essa é a mensagem dessa manhã. Quem tem que estar na dependência de Deus, vai permanecer na dependência de Deus. Quem tem que estar debaixo dessa autoridade espiritual, vai estar debaixo dessa autoridade espiritual. As pessoas que de repente saem sem a direção de Deus, provavelmente vão querer voltar. Presta atenção no que eu estou falando. O que a gente precisa fazer? Apenas orar e viver feliz. Irmãos, a melhor coisa que tem é eu estou andando lá, ó, na rua lá, vem a irmã lá do outro lado. Ô, Glória, fala aí, irmã, tudo bem? Viver em paz, viver feliz. Irmãos, não tem nada. Fala para o seu irmão lá daí, viva feliz. As pessoas falam assim para mim, pastor Nelson, eu vou... Irmão, seja feliz. A minha maior alegria é ver você feliz. Eu não quero ver ninguém triste, amargurado, Não, irmão, fica feliz. Fique em paz. Porque a nossa dependência tem que estar em Deus. Eu não tenho como desejar mal para ninguém. Meu coração não é assim. Às vezes a gente fica magoado, claro, eu sou ser humano, sou carne e osso. Mas depois de um tempo passa. E você deseja o bem para as pessoas. Você deseja alegria, felicidade para as pessoas. Porque tudo que você desejar vem voltar 3 vezes, 4 vezes mais, 7 vezes mais sobre a tua vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Queria convidar